vocês aí, para entender o ambiente de vocês, conhecer um pouco sobre a necessidade, né? E uma coisa que eu ia perguntar era sobre o HCI. Então, você já está familiarizado aí com essa estrutura de HCI, né? Sim, a gente Com essas já arquiteturas. vimos algumas apresentações, né? Inclusive hoje a gente teve a apresentação ali da Nutanix, então Aham, um grosso modo a gente já tem bastante a noção de como funciona, né? Como é. Eu ainda tenho algumas dificuldades técnicas, por exemplo, vou te passar uma aqui. Imagina ali o nosso switch de topo, ok? Né? aham. Então a gente tem esse switch de topo e ele vai usar cada um dos equipamentos aí do HCI, ele vai usar ali 4 ligações no switch de topo para fazer a conexão entre os elementos, correto? Isso. Tá. Então, além essas conexões, vamos lá. Essas conexões entre eles, ele vai usar a mesma rede de comunicação com os servidores ou é uma rede isolada somente para interconexão entre eles? E além dessas 4 conexões por nó, eu preciso de uma outra complementar para que os serviços se conversem com o ambiente fora. Ah, entendi. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente fala de HCI é mudar um pouquinho o mindset, mudar um pouquinho a forma de enxergar a topologia, porque deixa eu só andar aqui um pouquinho. Isso aqui era a nossa agenda, mas Uhum, aqui é o seguinte: você tem aqui, isso aqui basicamente é um desenho de uma arquitetura tradicional, que eu acredito que é da forma como você tem aí, exato. né? Você tem aqui os servidores, né? Você tem esses servidores ligados na rede, que é a rede Ethernet, e você tem esses servidores ligados na rede SAN, Uhum, né? Aqui está até um pouco resumido, mas tem outro aqui, né? São 2 suítes aqui de cada lado, né? ok. E tem que ter redundância aqui, né? Então, essa aqui é a arquitetura que a gente está mais acostumado, a arquitetura tradicional, né? O que acontece aqui? Aqui realmente você tem uma rede trafegando dados, trafegando armazenamento, protocolos de storage, e você tem uma rede trafegando tráfego Ethernet, tráfego de rede mesmo. Quando a gente fala de HCI, essa separação deixa de existir. Porque quando a gente fala de HCI, de hiperconvergência, isso aqui, deixa eu botar aqui um lápis aqui. Quando a gente fala de HCI, isso aqui, fisicamente, vai deixar de existir. Para você ter ideia do quanto a sua operação, a sua rede, a sua estrutura vai ser simplificada. Então, tudo isso aqui vai deixar de existir. Você não vai mais precisar gerenciar suíte de fibra, você não vai mais precisar gerenciar nada disso aqui. Como que vai funcionar? Deixa meu mouse travou aqui, peraí um pouquinho. Então, o que acontece? Quando a gente fala de HCI, você vai pegar tudo isso aqui, que é a sua rede de storage, são os storages propriamente ditos, e a rede, e a gente vai virtualizar isso aqui. E aí a gente vai colocar uma camada de software nos servidores que vai fazer esse controle. Então, hoje, pelo que eu entendi, aqui nos servidores você já está usando virtualização, né? Aqui já tem VMware, né? Exato. Tá, então aqui vocês já estão aqui com as suas máquinas virtuais todas aqui distribuídas. Um outro problema que eu acredito que você tenha é o gerenciamento de recurso, né? Então você tem uma série de máquinas virtuais aqui, uma série de máquinas aqui, uma série de máquinas aqui, certo? Sim. Quando você precisa de alguma coisa, de uma manutenção, alguma coisa, você tem que pegar essas máquinas daqui, por exemplo, mover para cá para poder liberar essa máquina aqui, Exato. né? Uhum. Pois é. Quando a gente fala de hiperconvergência, isso também vai sumir, porque a gente vai ter uma camada de software que vai gerenciar tudo isso aí. Então, assim, mostrando um pouco da evolução, a gente tem aqui de forma resumida o seu ambiente tradicional, que são servidores, suíte de rede,
switch de storage e o storage, né? Uma fase intermediária aí veio os ambientes convergentes, que aí, por exemplo, que é o caso das blades, que você tem um chassi com várias blades espetadas aqui, e só uma conexão com o chassi, do chassi para os switches e dos switches para o storage, sendo que aqui, nesse caso aqui, ele já está falando da Ethernet, ele já não usa mais rede de fibra, né? E, finalmente, aqui a rede, a arquitetura de hiperconvergência, que é o que a gente vai falar, que é o que a gente fez aqui, ó. A gente vai pegar toda a parte de computação e toda a parte de armazenamento, vamos virtualizar tudo isso aqui, colocar dentro de um caixote só e entregar, em vez de entregar servidores e storage, nós vamos te entregar um pool de recursos, né? Tudo isso ligado no seu switch topo de rack, que esse a gente não consegue virtualizar a parte física, mas você vai ver, eu vou comentar mais na frente, que a parte de segurança, de segmentação, a gente consegue também virtualizar aqui dentro. Então, você precisa desse switch aqui para fazer a camada física, né? Então, aí respondendo já a sua pergunta, você não precisa mais se preocupar com duas comunicações, uma de storage e uma de rede, tá? Por quê? Como está tudo virtualizado, você tem uma camada de software aqui que vai se preocupar com isso para você, tá? Que é isso aqui, né? Quando a gente implanta o HCI, a hiperconvergência, a gente vai ter exatamente isso aqui. A gente continua com seus servidores aqui, tá? Só que o que a gente vai fazer? A gente não usa mais o seu storage. Aquele storage seu que está acabando a garantia, você não vai precisar se preocupar em comprar outro storage. O que a gente coloca? Enche de disco na barriga dos servidores, tá? Aí a gente entra aqui com o vSAN, no caso da VMware, tá? Eu vou falar muitos termos aqui que são... Isso era para eu ter falado no começo, acabei esquecendo. Tudo isso que eu estou falando... Oi, pode falar. Não, sem problema, tranquilo, tá ótimo assim. Tem alguém tentando entrar aqui, peraí. Aí. É o Batista. Batista é o nosso colega da área da avançada. Ah, legal. Boa tarde, Batista. Prazer. Boa tarde. Peço desculpa aí pela... Então, tranquilo. Não, Luiz, tudo bem. Acabamos de começar. Sem problema. Eu só fiz um overview da nossa estrutura, né? E acabamos de conversar aí, o Eduardo começou a apresentar a forma de estruturação do HCI. Certo. E aí é o seguinte, eu vou falando aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem interromper que a gente mata na hora, tá? Perfeito. Para não dar de assunto e vai ficando para trás. Então, vocês podem me interromper a qualquer momento. Tá? E aí, como eu estava falando... Opa, tudo bem? Né, que eu trabalho com o Fernando aí, com o Marcelo Batista também. Ô, Ulisses, prazer aí, estou te ouvindo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, pelo que eu entendi, você deixa de usar um equipamento de storage, passa a utilizar os próprios servidores como storage, né? Colocando os HDs direto neles. E aí a sua solução de HCI que vai gerenciar isso tudo, é isso? Exatamente. A gente tem aí... Só perda de desempenho? Perda? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Só que, nesse desenho, a gente já consegue elencar aqui uma série de ganhos, né? Então, vamos começar por desempenho. Falando de desempenho, o que você tinha antes? Voltando aqui. Realmente faz sentido, né? Porque antes você dependia do switch aí de switch SAN, né? Exatamente. Você tinha aqui o seguinte, você tinha seus sistemas aqui dentro, você tinha um cabeamento de fibra aqui, você tem dois switches SAN aqui, esse aqui mais um aqui do lado, você tem um protocolo conversando aqui as suas aplicações, um outro protocolo falando com esses switches aqui, e esses switches aqui falando com storage, sendo que o seu dado pode estar... Pode falar. Já deu para entender, porque no cenário dos HDs mecânicos antigos, era até mais, podia ser até mais rápido, né? Mas com a tecnologia atual não faz mais sentido, né? Você vai criar um gargalo com essa estrutura de storage, é isso mesmo. Ulisses, acho que porque tem o HD acessando diretamente ali, o servidor acessando diretamente o HD que está nele. Né? Exatamente, até porque aqui no caso também do storage,
além disso tudo que você falou, seu dado ainda pode ter um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Então, até ele montar esse dado, trafegar de volta para cá, você vai ter uma perda considerável aí, né? Tá, aí é uma outra dúvida. Então, esse funcionamento novo, que os HDs ficam direto nos... Imagino eu que provavelmente você vai ter dados de um servidor no HD alocado em outro servidor. Sim. É isso ou não? Sim. Aqui, nunca, Então, em nenhuma... você utilizando a mesma rede para comunicação de todos, aí você perde. Sim, mas E aí a se gente vai hoje chegar você lá. tem uma HDA para comunicar sem atrapalhar, interferir na rede normal, Sim, mas como é aí que a gente vai funciona chegar lá. A gente vai chegar lá. Aí vocês isso? vão, mais na frente, vocês vão entender direitinho como que funciona a hierarquia, a topologia. Aí a gente, se ainda tiver dúvida, lá na frente a gente fala sobre Beleza. sobre isso aí, tá? Então, assim, aqui já é uma série de vantagens que a gente pode mapear, porque esses discos, eles estão aqui na barriga dos servidores, falando com barramento SAS, né? Diretamente com o processador, né? E com relação à cópia do dado, em nenhum ambiente de hiperconvergência, você vai ter o seu dado gravado em um lugar só, tá? A gente está falando do dado gravado em pelo menos 3 lugares. Porque aí, o mesmo dado gravado em pelo menos 3 lugares. Porque aí, você consegue, no caso desse aqui, perder um nó inteiro, pode perder um nó inteiro, sem que as suas aplicações percebam, sem nenhum tipo de interrupção, nenhum tipo de perda de desempenho, nada. Você perde o nó inteiro e o ambiente continua funcionando como se nada tivesse acontecido, sem precisar fazer rebuild, sem precisar movimentar dados, sem nada. Então, assim, o dado sempre é gravado em pelo menos 3 lugares, nesse caso aqui, tá? E é importante mencionar também, que eu estou falando aqui da tecnologia, mas tudo que eu falei aqui até agora, tudo que eu vou falar aqui nessa primeira parte, até eu começar a falar lá do VxWave lá na frente, tudo que eu estou falando aqui é tecnologia de mercado. Então, isso aqui não é da Dell, não é da VMware, é tecnologia de hiperconvergência. A gente tem aí uma série de fornecedores que fazem isso, essa mesma... fazem tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Que tem essas mesmas funcionalidades. O que muda é a forma como eles apresentam, a forma de controle, os mecanismos de controle, como gerencia, essas coisas. Mas isso que a gente está falando aqui é conceitual, tá? Tudo isso que tem aqui, vários fornecedores atendem, e cada um do seu jeito, mas todos chegam no mesmo objetivo, tá? Então, até aqui não é o caso de se preocupar com o fornecedor, tá? Então, só voltando aqui, então a gente colocou os discos aqui, os servidores com disco na barriga, a gente tem aqui o vSAN, né? No caso do VMware, é o vSAN, né? Que ele vai fazer esse controle aqui, ele vai enxergar todos esses discos aqui, e vai entregar para as aplicações um pool de armazenamento virtualizado, tá? Então, assim, até respondendo um pouco da pergunta do processador, na verdade, não é bem o processador que vai se preocupar com o processamento ou o armazenamento, tá? Quem vai fazer isso para ele vai ser o vSAN. É claro que aí, nesse caso, você vai precisar de um processador que tenha um poder computacional maior, né? Mas quem vai se preocupar com isso vai ser o vSAN. Então, esse cara aqui que vai fazer a interface entre o hardware, entre os processadores, memória e as aplicações, e a camada de disco. Então, ele vai enxergar tudo isso, vai virtualizar e vai te entregar um pool de armazenamento, tá? Junto com ele, vai o vSphere, que aí o vSphere vai enxergar também todas essas máquinas aqui como um pool de memória e processador e placa de rede e por aí vai. Então, no final das contas, você vai ter, ao invés de 4 máquinas aqui embaixo, como está aqui, você vai ter aqui no final um pool com tantos tera de armazenamento, com tantos processadores e com tantos tera de memória. E aí você vai criar o seu ambiente aqui, você vai criar as VMs aqui com a configuração que você precisar. Uma VM aqui com 2 processadores, com 64 GB de RAM e 1 tera de armazenamento. Essa VM aqui com 4 processadores,
128 GB de RAM e 500 GB de armazenamento. Então, você trabalha com todo esse espaço aqui de forma bem estruturada e bem personalizada para cada VM. Então, você não tem aquela perda de recurso que você tinha lá no ambiente anterior, que, por exemplo, você tinha lá 10 VMs num host, aquele host tinha memória, um pouco de memória sobrando, um pouco de armazenamento sobrando, mas esse pouco não cabia uma outra VM, então não dá para colocar outra VM ali, aquele recurso ficava sobrando. Aqui você tem isso. Aqui você tem todos os recursos juntos num pacote só. Tá? Nada. Nada disso, exatamente. Aí você vai ter o vCenter aqui, que vai gerenciar essa brincadeira toda. Você vai chegar aqui no vCenter e vai falar o seguinte: olha, nessa VM aqui eu quero colocar mais memória. E aí ela vai começar a ocupar os recursos daqui, até topar os recursos dessas 4 máquinas aqui. E aí é onde a brincadeira fica legal, né? Porque aí é onde a gente consegue fazer as expansões de forma praticamente transparente, né? Que é esse próximo slide aqui que eu ia falar justamente da parte de escalabilidade, né? O que você consegue fazer? Como você tem aqui tudo virtualizado, então, para as VMs, não importa quantas máquinas você tem aqui, né? Nem qual fornecedor, nem se elas são iguais, não importa nada disso. O que importa para essas VMs aqui é um tanto de memória, um tanto de processador e tanto de disco que eu tenho aqui, né? Quem faz isso, quem controla isso, nesse caso aqui, é o virtualizador, né? Então, o que acontece? Por causa dessa facilidade, a gente consegue montar o cluster com o tamanho que você precisa, exatamente com o tamanho que você precisa, e expandindo futuramente de acordo com a necessidade. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem 3 servidores aqui, ó, 3 servidores com esses slots de disco vazio aqui. Então, aqui é a minha camada de processamento e memória, aqui são os discos, né? E um cluster com 3 servidores. Ficou pouco processador e memória, preciso mais processador e memória. O que eu vou fazer? Adiciono mais um nó. Adiciono mais um nó completo. Então, já aumentei processador, memória e já aumentei disco também, né? Beleza. Agora, disco e processamento e memória tá ok, mas meu armazenamento precisa crescer. Ok? A gente vai pegar esse mesmo cluster que a gente montou aqui e vai só colocar discos novos. Tá? Isso aqui eu faço com o ambiente de produção, as aplicações no ar, tá? No meio de expediente, 3 horas da tarde, vou lá e espeto o disco. Só isso. Tá? E aí os controles do ambiente de hiperconvergência vão se encarregar para fazer com que os equipamentos reconheçam esses recursos a mais e já distribuam entre o cluster. Tá? É simples assim, tá? É desse jeito mesmo, funciona. E aí, o que isso vai te trazer? Aí, repetindo o que a gente já falou, né? Vai te trazer agilidade, porque você vai ter uma velocidade e uma eficiência na disponibilização de máquina virtual, porque você não vai mais precisar ficar escolhendo onde você vai colocar aquela máquina, qual host que tem recurso, não. Você vai chegar lá e vai criar uma máquina, simplesmente. Você vai ver os recursos que você tem disponível, vai criar uma VM ali e pronto, acabou. E você ainda consegue fazer isso de forma automatizada com as ferramentas da VMware, né? Que você tem aí todo um aparato de ferramenta da VMware que pode te possibilitar fazer isso de forma automatizada, inclusive com um catálogo de serviços onde o usuário vai lá e clica e o próprio usuário cria a máquina do jeito que ele quiser, né? Você vai ter uma escalabilidade fantástica, porque aí dessa forma, só voltar um pouquinho aqui, a gente tem algumas opções, eu vou mostrar mais na frente um pouco, mas você consegue colocar até 24 discos dentro de cada appliance, tá? E a gente consegue montar clusters com 64 nós.
Então, a sua capacidade de escalabilidade aqui é enorme, né? E você ganha simplicidade com tudo isso que a gente acabou de falar, né? Você é bem mais tranquilo, você não interrompe o seu funcionamento das aplicações, você vai fazer isso em ambiente de produção, você não vai mais precisar ficar a madrugada inteira, você vai ter uma facilidade no gerenciamento do ciclo de vida disso, tá? Então, fora aquilo que a gente já comentou, que é a velocidade que a gente ganha no acesso aos dados, porque os discos estão nos servidores, não vão mais ter que passar pela rede SAN para poder te entregar as informações, tá? Beleza, pessoal? Tudo ok até agora? Então tá. Então, como eu falei, até aqui a gente falou de tecnologia, tá? Então, essa é a tecnologia de hiperconvergência que a gente tem VMware, Red Hat, Oracle tem, Microsoft tem, Nutanix. Então, toda essa tecnologia que a gente falou não é nada demais, tá? Então, a gente tem problema de concorrência, não tem problema com concorrência, tá? Uma característica, inclusive, fazendo um parêntese aqui, uma característica que a gente da PPN tem é essa, tá? A gente trabalha com o governo há muito tempo. Eu, particularmente, tem 15 anos que eu trabalho só com licitação. Então, tudo que a gente fornece para o mercado público, a gente já sabe que tem que ter concorrência, que tem que ter, no mínimo, mais 2 fornecedores. Então, a gente já tem essa consciência. Então, nada que a gente apresenta, a gente fecha para um fornecedor só. Tá? A gente sempre vai apresentar soluções que você tem condições de publicar aquilo no edital e ter a competitividade e ter ali a concorrência e buscar ali maior vantajosidade, menor preço. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos que nada que eu falar aqui é exclusivo. Tá? Seguindo aqui, então, agora eu vou falar um pouquinho da Dell. E agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado e vou mostrar as características do nosso equipamento para atender a esse ambiente de hiperconvergência, tá? Então, vou começar falando um pouco do VxRay. O VxRay, ele é um appliance, tá? A máquina dele é montada em cima de um servidor PowerEdge, tá? Como vocês já têm aí, PowerEdge R740, né? Agora já está na geração mais nova, então mais 750. Então, o VxRay, ele é montado em cima de plataforma PowerEdge R750 ou R650. Então, é a mesma estrutura, é o mesmo gabinete, é o mesmo chassi, é tudo igual, né? A diferença do VxRay é que a Dell fez uma parceria com a VMware e foi desenvolvido juntamente entre a Dell e a VMware juntos, foi desenvolvido o sistema de HCI, que é o VxRay Manager, que é o VxRay, né? A Dell e a VMware sentaram juntas e desenvolveram o software para aquele hardware. Então, você tem ali o processador correto, você tem o barramento correto, você tem as versões de firmware corretas para funcionar com aquele software. Diferente, por exemplo, do Nutanix. O Nutanix é um software, o Nutanix é software, né? Você tem ali na caixa do Nutanix, você pode colocar ali hardware Dell, inclusive, colocar hardware Lenovo, hardware Supermicro, e aí você tem a camada de software acima daquilo ali, que é o Nutanix, que ele vai reconhecer aquele hardware e vai fazer a virtualização em cima daquilo. Como eu falei, vai entregar as mesmas funcionalidades? Com certeza, vai entregar as mesmas funcionalidades. A vantagem do VxRay é que, como ele foi desenvolvido, o software desenvolvido para o hardware, então ele tem um casamento perfeito. Então, você vai ter ali um ganho de performance. Lá na frente, a gente vai mostrar que a operacionalização disso é bem mais simples. Você vai ter vários ganhos aí que a gente vai falar um pouco mais na frente. Tá? Então, esses aqui são os dados um pouco desatualizados já. Tem 8.100 clientes no Brasil, né, com o VxRay. Ele gera uma receita de 2 bilhões de dólares anual. Tá? Hoje, ele tem uma taxa de crescimento de 77%. Nós estamos com um market share muito grande aí, tá? E já tem mais de 93 mil nodes instalados aí pelo mundo, tá?
E a vantagem é que você consegue colocar uma gama de carga de trabalho que vai atender praticamente todas as suas necessidades aí, a menos que você tenha aí um workload bem específico, uma aplicação específica, que não pode ser virtualizada, que não é compatível com VMware, nada disso, aí você vai ter que ter uma outra solução. Mas fora isso, como a gente está falando de máquina virtual, VMware, então tudo que rodar em máquina virtual, você vai conseguir rodar aqui dentro do VxRay com a performance garantida de um hardware PowerEdge, né, com interfaces de rede, por exemplo, que vão até 100 GB. Então, é uma solução bastante versátil, né? Dá para atender aí quase tudo que você precisa. Ótima pergunta. Tem solução com disco totalmente magnético, totalmente flash e híbrido, tá? E totalmente NVMe. O híbrido eu consigo colocar SSD normal, NVMe e HD, tá? Aí eu tenho a versão totalmente SSD, que eu consigo colocar SSD e NVMe, e eu tenho a versão totalmente NVMe. Isso aí é uma coisa que é bem bacana no VxRay, porque aí você consegue montar de acordo com a sua necessidade. Sim. Qual que é a ideia? Depois dessa conversa aqui, a gente rodaria aí um LiveOptics, é uma ferramenta da Dell, uma ferramenta que faz um assessment no ambiente de vocês, e ele coleta informações de utilização. É uma ferramenta que não é intrusiva, tá? Ela não vai ter acesso à aplicação, ela vai acessar os vCenters e vai entender o que está sendo efetivamente usado de disco, de memória, de processador, de tráfego de rede, e vai me trazer essa informação. Baseada nessa informação que o LiveOptics me entregar, eu jogo isso numa ferramenta de sizing, e a ferramenta calcula para mim o que vocês precisam. Se vocês precisam de 4, de 5, de 6 nós, precisa de disco NVMe, com I/O que você... Porque aí, basicamente, ele está falando de I/O, né? Com o I/O que você tem hoje, é importante você ter disco NVMe, pode ser SSD SAIS, pode ser SSD SATA. Então, isso a gente monta no sizing de acordo com a ferramenta que a gente usa para coletar. Claro, se vocês concordarem da gente executar essa ferramenta aí depois. Sim, quando eu crio o sizing, eu vou importar os dados do que você tem hoje em produção e eu coloco lá no sizing. Eu coloco, olha, vamos projetar um crescimento de 10% ao ano para 5 anos. Aí ele vai montar a máquina de acordo com o que você vai precisar daqui a 5 anos, claro. Acaba fugindo, depende, porque quando a gente fala de governos, tem processos e processos, né? Tem processos mais complicados, tem órgãos que são mais complexos e tudo. Mas o legal do ambiente de hiperconvergência é que você não precisa necessariamente projetar esse crescimento, porque você monta um ambiente, coloca lá, é claro, você está comprando um ambiente novo, você não vai comprar ele com exatamente o que você tem. Compra um ambiente com uma folga pequena, né? E à medida que você for precisando, você pode colocar mais uma máquina, coloca mais um disco, e vai acrescentando aos poucos, né? Então, essa é uma possibilidade interessante. Claro, para órgão público nem sempre isso é fácil. Então, às vezes é mais fácil você gastar um dinheiro maior agora, porque às vezes você não sabe se no ano que vem você vai ter aquela verba. Então, às vezes é melhor você gastar um dinheiro maior agora e ter garantia de que você vai ter equipamento daqui a 5 anos, né? Então, é possível. É possível. A ferramenta vai te dar essa
esse índice de crescimento. Inclusive, no relatório que a ferramenta gera, ele vai te dar um gráfico lá com o que você tem utilizado, o que a solução precisa para funcionar e o que você tem ali de sobra. Então você sabe, você vê direitinho o que fica separado, o que vai ser utilizado para cada função. Tá? Aham, exatamente. A ata é uma solução perfeita para isso. A gente, inclusive, a gente venceu tem pouco tempo, a gente fez uma ata dessa com o Prodege. O Prodege montou uma ata de VxRay. O Prodege fornece muito lá para os órgãos do governo, lá no Rio, né? Então, eles montaram uma ata enorme, com 3 modelos de VxRay. Inclusive, agora, nesse momento, eles estão já trabalhando na documentação para fazer uma outra, porque a atual venceu e já vão fazer uma outra, né? Que é justamente isso. Você compra, sei lá, 4 nós e fica lá o restante no saldo da ata. Precisou? Adere mais um, né? Isso foi o caso do Prodege. Mas uma coisa que a gente costuma sugerir também, dependendo do sizing que a gente fizer, se de repente no sizing a gente entender que você vai ter 4 máquinas com, sei lá, 10 discos cada uma, a gente está falando aí de máquinas com gabinete que pode chegar até 25 discos. Então, nada impede que a gente pode fazer uma ata de disco também, né? Aí, no futuro, para expansão, você pode aderir só disco ou você pode aderir um nó inteiro. Então, não, no mínimo, são 3. Não, mas aí o que acontece? Isso era uma coisa que eu ia falar mais na frente, mas vamos falar logo. Não sei se vocês têm alguma limitação legal, alguma coisa assim. Mas com esse ambiente você consegue colocar os seus 2 ambientes no mesmo parque de equipamento. Entendeu? Exato. Tá? Entendi. Falando em segmentação, aí eu tenho uma outra ferramenta, e essa eu não coloquei aqui na apresentação, porque eu não imaginei que a gente fosse precisar falar dela, mas é o NSX, que é a ferramenta de virtualização de rede, né? Também da VMware. Nesse caso nosso aqui, também da VMware. Que ela vai fazer exatamente isso, ela vai implantar toda a sua segurança de rede, aquela segurança que você faria de forma física, com firewall, com roteador, com ACL, tudo aquilo que você faria de forma física, você faz com NSX, entendeu? Virtualizado. Você só vai precisar do seu switch lá fora para fazer a conexão física. E aí você vai criar ali naquele switch ali as VLANs de acordo com o que você configurou no NSX, e toda a sua parte de segurança e segmentação de rede você vai fazer virtualizada ali dentro daquele mesmo ambiente. Entendeu? Aí, se vocês quiserem depois, a gente pode falar um pouco de NSX, que aí eu chamo um especialista mesmo, que aí o NSX tem uma série de funcionalidades aí que seria mais interessante eu chamar o cara que é especialista no NSX, que ele vai explorar direitinho com vocês, até porque que aí é importante entender direitinho como ele funciona para ter certeza de que ele atende ou não vocês,
né? Se o NSX atender, aí a gente consegue montar os seus dois ambientes no mesmo cluster, entendeu? De forma totalmente segmentada, sem um enxergar o outro. Totalmente segura. E aí a gente passa a voltar para a ideia de três sites. Sendo que, para a solução do ICP, né, que você falou, de certificado, ICP, não é? Para o ICP, montaria os três sites, e para o certificado lá do GovBR, só 2 sites, entendeu? Dá para fazer isso. Como ele é segmentado, totalmente segmentado, então você monta para uma aplicação 3 sites, para outra aplicação só 2. Você consegue fazer isso perfeitamente. Aí esse terceiro site lá, que vai ser só o ICP, aí você pode montar um site menor, né? Uma outra possibilidade que existe também para sites menores é você fazer um cluster com 2 nós, né? Também isso aí não é uma funcionalidade da Dell, não, é uma funcionalidade da VMware, que aí você consegue montar um cluster two-node. Você tem 2 nós, e aí você precisa apenas de uma terceira máquina, que pode ser um servidor antigo, pode ser até uma estação de trabalho, que você vai instalar um terceiro componente que fica monitorando essas 2 máquinas, né? E aí, uma caiu, a outra assume. Então, você consegue montar com 2 máquinas também, sem problema nenhum, tá? E aí, falando também de VxRail, só que aí acaba que sai um pouco do conceito, porque segmenta um pouco. Existe a possibilidade de eu ter um VxRail Satellite Node, por exemplo, que aí é um nó só um nó, que eu vou colocar num ambiente remoto, e esse nó ele vai ter lá o VMware dele, vai ter o armazenamento, vai ter tudo nesse mesmo nó, falando com o meu cluster aqui, só que ele vai ser um cluster diferente e eles só se comunicam, eu consigo mover máquina de um lado para o outro, mas eu acho que isso não é o caso de vocês, acho que isso aí não atenderia para vocês, né? Mas seria como se fosse uma máquina sozinha, com todos os recursos, memória de processador dentro dela, só conversando com o seu cluster aqui, né? Também seria uma possibilidade. Então, tudo é o caso da gente conversar aí e definir as arquiteturas aí, numa conversa um pouco mais técnica. Exatamente. Exatamente. É legal. A gente pode marcar depois um papo mais técnico, que aí a gente apresenta algumas soluções de arquitetura, né? Aqui a ideia seria mais apresentar para vocês as soluções, para vocês terem ideia das possibilidades, né? E aí, acho que um próximo passo a gente pode rodar lá o Live Optics para ter ideia do tamanho, né? E aí a gente começa a falar de arquitetura, né? Então, Deixa eu oi. só tirar uma dúvida com você com relação à arquitetura. É comum, é possível, eu sei que mas é comum você ver ambientes, por exemplo, de VxRail com HCI, né? Desbalanceados, você ter, por exemplo, máquinas ali 740 com 750, é comum você ver essa arquitetura usando vSAN, somente No vSAN? mesmo, no mesmo cluster, não. No mesmo cluster não é comum, até porque tem uma série de implicações aí você botar máquinas diferentes no mesmo cluster, né? Por exemplo, você vai sempre se basear pela menor. Então, por exemplo, se você tem um cluster lá com uma máquina com 64 GB de RAM e 2 com 128, por exemplo, ele não vai reconhecer as duas como 128, ele vai reconhecer 3 máquinas de 64. Entendi. Ele precisa que os ambientes sejam compatíveis para ele poder fazer os balanceamentos de carga e as movimentações lá de hardware. Tá? Então, não é comum.
Exatamente. Eu acho que não é nem questão de memória, eu entendi, mas é que questão de, por exemplo, você tem ali compatibilidade com o endereçamento do Xeon lá, o Xeon vai trabalhar a geração 2, a tua máquina mais simples vai ser geração 2. E aí você tem uma máquina nova Xeon geração 4. A questão de DMA, de protocolos ali do processador, ele vai ser limitado ao processador mais simples para poder permitir, inclusive, essa migração de máquinas virtuais. Eu acho que é nessa linha, né? Exatamente. Tá. E assim, a gente falando de appliance, tem uma série de questões que tem que ser vistas, né? Não só falando de appliance, eu digo falando da solução como um todo. Quando você fala de... Aí eu vou falar de VMware, que é a nossa solução, eu conheço bem, né? Mas você tem que ter... Quando você... Porque tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está falando de appliance. Mas essa solução de hiperconvergência, ela também pode ser montada em servidores comuns, tá? Que são servidores que a gente chama de... Na verdade, que os virtualizadores chamam de Red Nodes. São servidores com hardware homologado pelos virtualizadores para fazer essas mesmas funções, né? Só que, assim, quando a gente está falando de virtualização de todo o ambiente, de todo o data center, a gente está falando de virtualização de processador, de disco, de memória, de placa de rede, de HBA, de tudo isso. Então, o que eu tenho que ter em mente? Para eu instalar um VMware, por exemplo, num servidor desse, um Red Node da vida, eu tenho que ter certeza de que o processador é compatível, de que o firmware da placa de rede é compatível com aquela minha versão do VMware, de que a versão da BIOS que está naquele servidor é compatível com a minha versão do VMware, de que o firmware da placa de rede é compatível. Então, tem que me preocupar com tudo isso aí. Aí, beleza. Olhei, tudo compatível. Instalei. Está funcionando, está bonitinho. A VMware foi lá e lançou uma versão nova do vSphere. Aí eu vou ter que pegar aquela versão do vSphere de novo, olhar tudinho de novo, se o meu processador é compatível, se a placa de rede, o firmware, tudo isso aí. Vou dar um exemplo prático. Recentemente teve um... O exemplo é a gente. Pois é. Não, e um exemplo que aconteceu, uma coisa que aconteceu, né? Recentemente a gente ganhou a gente não vendeu hardware, a gente ganhou uma licitação para fornecer, na verdade, atualização do VMware. Eles já tinham um ambiente VMware instalado e a gente ia só fornecer as licenças e atualizar o ambiente, né? O hardware já é antigo, uma Blade antiga que já estava perdendo garantia. Fizemos a atualização do VMware, ok, deu tudo certo. Agora lançou o VMware 8. Quando eles pediram para atualizar, a gente foi olhar, as máquinas dele já estão fora de garantia, não tem mais atualização, e o firmware da HBA não é compatível com o VMware 8. Então, assim... Tá com a gente? É porque eu não estou acompanhando. Mas não foi vocês, não. Foi um outro cliente que aconteceu também. O projeto foi adiado. E ainda não... mesmo, até a PPN mesmo que estava ajudando a gente. Não, esse eu não acompanhei, não. Esse cliente que eu estou falando é MMA. E assim, ainda bem que a gente estava com a gente, né? O projeto era nosso. A gente teve a iniciativa de verificar essas compatibilidades, porque a gente já tem essa experiência. A gente teve a iniciativa de verificar essas compatibilidades. Porque se não verificasse, aí você vai lá, atualiza o NSX, atualiza o vSAN, atualiza o vSphere. Quando você vai atualizar um componente só, você descobre que esse componente não é compatível. Aí ou você fica sem esse componente ou você volta tudo, né? Então é um transtorno danado. E aí, a gente acabou adiantando, mas esse era o tema, um dos temas desse slide que está aqui, né? Qual que é a vantagem de você ter um appliance? Que, igual eu falei, você pode fazer com o Red Node. Você pode botar lá servidores HP, Lenovo, Positivo, tem uma série de servidores que são homologados, mas você tem que se preocupar com isso. Quando a gente fala de appliance, tá? Você tem, no caso do VxRail, por exemplo, você vai entrar lá no VxRail Manager, que é o software que faz todo o gerenciamento, e vai clicar lá e vai mandar atualizar.
ele já vai lá na Dell, no site de suporte da Dell, desculpa, e ele tem um pacote de atualização com todas as versões que são compatíveis. Então, ele vai atualizar o vSphere, o vSAN, o firmware da BIOS, o firmware da placa de rede, o firmware do disco. Tudo isso aí já está empacotado. A Dell já fez isso para você. Você vai clicar lá e vai baixar. E vai instalar. E é simples assim mesmo. É clicar, baixar e executar. E aí você vai, como a gente está falando de ambiente hiperconvergente, você vai fazer isso 3 horas da tarde na quarta-feira. Porque ele vai executar em um, ok, testou, funcionou, ele pega as VMs do outro, move para ele, esvazia esse, executa nesse, testou, funcionou, vai fazer isso no horário de expediente. Não vai precisar virar a madrugada preocupado com isso. Tá? Pessoal, eu vou acelerar aqui, nosso tempo já está esgotado, né? 5h32 já. Eu vou acelerar até porque a gente acabou adiantando muito assunto aqui, né? Isso aqui, como eu falei, é tudo que a gente consegue colocar dentro do VxRail, tá? O VxRail, ele é totalmente compatível com as ferramentas da VM, como eu falei, eles foram desenvolvidos um para o outro, né? Então, aqui, ó, você tem o vSAN, Cloud Foundation, que é onde você vai montar a sua nuvem privada, o vCenter, que é onde você vai gerenciar, vRealize Suite, que é onde você vai fazer as automações, que é onde eu falei que você consegue botar ferramenta, um catálogo de serviços que o usuário clica lá e gera e cria uma VM para ele, né? Aí falando da parte de HCI, da parte de VxRail mesmo, você tem o VxRail Manager, que é onde você vai fazer toda a configuração da parte física, né? Você tem API para fazer integração, integração com outras ferramentas, ou automação, você tem conectores prontos. Na parte de segurança e proteção de dados, você tem aí Recovery Point for VM, vSphere Replication, que é para você justamente, quando você tem outro site, você vai fazer a sincronização do seu site com o outro, então você vai usar as ferramentas da própria VM para fazer isso tudo de forma nativa, né? Eu fiz um comparativo aqui, a gente acabou falando isso já. Eu fiz um comparativo aqui justamente de Red Nodes e do Appliance, que é a parte de construção. O deploy do VxRail é um negócio muito bacana, né? Vou fazer um parêntese aqui, porque é um negócio muito bacana. Quando você compra o VxRail, a Dell cria uma conta para você no portal, você vai acessar esse portal e lá vai ter todas as informações do seu ambiente. São os 3 VxRail, qual o nome dos 3 que você vai colocar, qual o IP que você vai colocar, qual o endereço da IDRAC, qual a porta, a interface que você vai conectar, aí no switch, você vai botar o nome do switch, qual a porta, você vai colocar todas essas informações lá. Feito isso, a Dell vai pegar, gera um script, no dia de fazer o deploy, vai um cara lá, coloca a máquina no rack, liga na tomada, liga o cabo da IDRAC, a Dell acessa remoto, executa o script. Acabou. A máquina vai ficar ali umas 6 horas fazendo tudo sozinha, ela dá 16 boots e, tá em pé. Acabou. Né? Porque um pacote é um só. É um pacote só que tem todos os produtos que você licenciou e toda a compatibilidade com hardware. É desse tipo. Tá? Então, isso aqui tudo a gente já falou. Né? Outro detalhe também que você falou, Marcelo, sobre suporte. Quando você compra appliance, você tem um suporte centralizado. Então, você vai ter o suporte do hardware e do software no mesmo 0800. Né? Aqui, a gente sugere ainda o fornecimento de switch junto, porque quando você fala de hiperconvergência também, tem uma série de protocolos que o switch tem que ter. Não é qualquer switch que você consegue colocar. Então, normalmente, quando a gente fala de hiperconvergência, a gente já fala de, no mínimo, 3 nós e 2 switches, né? E aí você empacota isso e coloca num lote só. E aí você vai ter do mesmo fabricante, do mesmo suporte para servidor, para switch e para o VM. Acabou. Teve um problema, não importa onde é, você vai ligar no 0800 e o pessoal se vira lá. Entendeu? O suporte da Dell, rasgando sardinha de novo para o nosso lado, o suporte da Dell é fantástico. Eles são ótimos com isso, eles têm lá a equipe de especialistas, tanto de rede como de VMware, como de hardware, eles trabalham juntos, é bem bacana, funciona muito bem o suporte. Então, é uma preocupação a menos. Você vai ter um contrato para gerenciar e um 0800 para ligar quando der problema.
Isso aqui são alguns clientes, eu vou passar batido, isso aqui são alguns clientes internacionais de VxRay, né? Aqui a parte de software, tudo isso aqui que a gente já falou, né? Normalmente as equipes são sobrecarregadas, quando você precisa fazer uma instalação, você precisa ficar pesquisando versão de firmware, versão de software homologado, tudo isso daí, coisa que no Appliance você não precisa mais se preocupar. Você vai chegar lá e vai clicar e vai atualizar, ele vai baixar o pacote compatível e pronto, né? E aí ele te dá todos os benefícios aí que a gente já falou, né? Atualizações rápidas, elimina o consumo de tempo na operacionalização, determina automaticamente os componentes que vão ser atualizados. Outra coisa que é bem interessante é a questão de ciclo de vida, né? Você comprou lá o seu cluster com 3 máquinas, por exemplo, né? Daqui 5 anos, aquelas máquinas ficaram obsoletas. Você vai fazer uma compra de mais 3 máquinas, né? E para migrar esses dados? São 3 máquinas lotadas, cheias de disco, topado com o armazenamento. Como você vai migrar? Como é que você vai fazer para migrar isso, né? Quando você fala de hiperconvergência, o VxRay, por exemplo, a Dell garante que ele é compatível com até 2 gerações. Então, assim, a gente está agora na geração 15, na 15G, né? Vai vir a 16G, a 17G. Eu posso pegar, lá no futuro, eu posso pegar um appliance da 17G, coloco aqui no cluster, vou lá no VxRay Manager, ativo ele. O cluster automaticamente vai reconhecer, vai pegar tudo que está aqui nos outros 3, vai distribuir entre os 4 e já colocou esse cluster aqui no lugar. Aí o que eu faço nesse primeiro aqui? Boto ele em manutenção, o VMware automaticamente vai tirar tudo que tem dele e distribuir nos outros 3, eu puxo o cabo desse aqui e tiro ele fora. Depois vou adicionando de um por um, aos poucos. Então, assim, não existe migração de dados, não tem preocupação com configuração, não tem preocupação com compatibilidade de hardware, nada disso. É tirando um, colocando o outro. Você só vai ter que esperar o tempo que ele vai levar para poder balancear os dados. Quer dizer, vai demorar um pouquinho, dependendo da quantidade de dados que você tiver armazenado. É só isso, né? Tudo ali pela clicando. Muito tranquilo, muito tranquilo. E aí você tem com isso 60% de melhora na eficiência da infraestrutura, 88% menos de downtime, 52% de custo menor de operacionalização do ambiente, né? Aqui ele fala um pouco do cenário da Dell, né? Quando você usa isso aí, você está usando o ambiente da Dell. Então, você tem mais de 100 pessoas dedicadas a desenvolvimento do VxRay. Você tem mais de 60 milhões de dólares investidos em laboratório para desenvolver recursos do VxRay. Mais de 25 mil horas gastas com os especialistas. Então, você está usando o serviço da Dell aí. Você tem a garantia da Dell de que isso funciona, né? Como eu falei que ele é integrado, então você tem uma console só, tanto para o gerenciamento do hardware, como para o gerenciamento do software. Então, ele é nativo, integrado com o vSphere. Então, o VxRay Manager e o vSphere, eles são praticamente a mesma console, você vai fazer tudo de um lugar só. Aí tem REST API, para fazer a integração e automação, tá? Aqui o que eu ia falar, acabei adiantando, o hardware, né? Você tem hardware de 2U, o de 1U, até você pode montar um rack completo. Pode montar um rack completo com, inclusive, modelos diferentes. A gente só recomenda que sejam clusters com modelos iguais, mas você pode ter 3 clusters com 3 modelos diferentes, não tem problema nenhum. Isso aqui, esse slide que eu já passei. Aqui é aquilo que eu falei da adição e remoção de nó. Exatamente isso que ele faz. Só voltar um pouco aqui. Coloquei um nó novo. Ele distribui os pacotes. Aí você vai lá e tira o anterior. É isso aí. Aqui são as facilidades que a gente acabou falando lá no começo, de arquitetura simplificada, menos cabo,
menos ponto de falha, tudo isso que ele te oferece. Também. Aí, a implementação, porque eu falei, a implementação dele é super tranquila, super fácil, né? Elimina aí 99% das tarefas manuais, toda automatizada. Parte de segurança, aí você tem Data Threat Encryption, você tem PVC, você tem gerenciamento de disponibilidade, ferramentas de segurança padrão de mercado. Isso aqui também a gente já falou. Isso aqui também eu já falei, que é a possibilidade de criar um cluster com 2 nós, apenas com 2 nós, né? E é isso aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma consideração? Isso, exatamente. Exatamente. Igual eu falei, é um hardware do 750 e do 650, mas como existe aquela necessidade de compatibilidade, não tem todas as opções de processador, por exemplo. Mas ele tem aí, sei lá, tem mais de 20 combinações de processador que você pode fazer com essas máquinas, entendeu? Não, exatamente, exatamente. No sizing a gente vai dizer qual que é o processador que atende, e se a gente colocar lá a porcentagem de crescimento, ele evidentemente vai colocar o processador que atende. Isso com relação ao licenciamento é interessante, porque você coloca a quantidade de cores que você realmente tem, que você realmente precisa. Então você tem aí uma série de processadores, uma série de placas de rede, uma série de HBA, a gente não fala muito de HBA porque não faz sentido HBA para hiperconvergência, mas se de repente você precisar acessar um storage para fazer uma migração de dados, alguma coisa assim, tem HBA compatível também, né? Então, eu digo para você que hoje não tem mais diferença. Os mesmos discos, estou falando de Dell, claro, os mesmos discos que a gente usa nos servidores são os dos storages. A diferença, mesmo nível de quadro, são os mesmos discos. A diferença é que quando a gente fala de storage, aí a Dell disponibiliza discos maiores. Eu tenho disco, por exemplo, de 20 tera que eu coloco no storage, que eu não tenho disponível para colocar no PowerEdge, né, no servidor. Mas, fora isso, é o mesmo disco. São exatamente os mesmos discos, não muda nada. Aham. Beleza. A ferramenta ela pode rodar, a gente pode rodar ela de 1 a 7 dias, né? O ideal é 7 dias, porque ela pega o ciclo da semana inteiro, a gente consegue ter análise do comportamento certinho, né? Beleza.
Tá, tá bom. A ferramenta é bem simples, tá? Só para que vocês não tenham dúvida, ela não é invasiva. É baixar um pacote numa máquina qualquer, não precisa ser necessariamente no servidor, vai baixar um pacote numa máquina que tem acesso à rede, vai executar o pacote, ele vai pedir lá o IP das máquinas, você vai botar o IP, aí você coloca o usuário e senha do vCenter, e ela vai ficar escutando, ela vai ficar esses 7 dias escutando, e depois nos dá o relatório. Aí eu posso pedir um técnico meu para fazer isso para vocês, ou fazer com vocês junto, ou de repente eu passo para vocês e vocês executam como vocês acharem melhor. Ok? Eu vou pedir o Guilherme. Eu vou pedir. Não, eu vou pedir o Guilherme para te procurar, então, na segunda. Tá bom? Eu coloquei no chat aí meu e-mail e meu telefone, tá? Tá à vontade. Tá à vontade aí, pode me procurar quanto quiser. Eu só não respondo se eu estiver dormindo e se eu não acordar. Tem, tem. Tá bom, tá bom. Pode deixar, eu mando. Beleza, pessoal? Obrigado. Boa tarde, bom feriado para todo mundo aí também. Um Obrigado. abraço.